Olá, bem-vindos a 2024. Nosso canal tá sem matéria desde o ano passado, porque foi um ano muito intenso, muito cheio. A companhia do estúdio dançou muito, nós tivemos muitos espetáculos, então foi bem tumultuado pela quantidade de trabalho em palco. Mas esse ano nós temos mais gente trabalhando, não só eu, temos mais pessoas que se formaram, que entraram no elenco agora com força de trabalho. Então a gente vai conseguir ter mais trabalhos no nosso YouTube e com mais continuidade. Sempre quando vai começar, eu tenho que falar que se você gostou, é para você se inscrever no canal e é para você curtir o vídeo, né? Sempre, senão eu não começo. Tudo bem, vou começar. E nós vamos falar de um assunto muito legal. Eu tava pensando, né? Eu sou fascinada por uma coreógrafa chamada Pina Bausch. Adoro a Pina. E há anos eu venho me perguntando sobre o papel da mulher na história da dança, né? Na história da dança no contexto geral. Existem algumas mulheres no mundo, na história da dança, que me fascinam muito. Elas têm a história de vida e uma história artística muito interessante. Mas aí eu fiquei me perguntando, quem foi a primeira coreógrafa? E aí pegou, porque eu já fui, eu falei, óbvio, a primeira coreógrafa foi a Bronislava Nijinská, né? Foi a Nijinská, tal, que criou Lenócis. Pra mim era isso, tava muito claro. Só que eu fui estudar, eu fui procurar e sem querer levantar nenhuma bandeira, deixa eu ajeitar isso aqui, a história no contexto geral tem meio que por hábito apagar os grandes feitos de mulheres, principalmente quando são ambientes extremamente masculinos. E o caso da coreografia não é diferente. No século XX, nós tivemos uma diferença brutal, porque aí sim, no século XX, nós começamos a ter grandes coreógrafas, não tantas coreógrafas quanto coreógrafos, mas tivemos muitas que começaram a ser lembradas, cultuadas e nomeadas como grandes expoentes da coreografia. A gente pode começar lá pela Isadora Duncan, podemos falar que a Pavlova também coreografou coisas, mas depois a gente teve a Martha Graham, a Pina Bausch, a Twyla Tharp. No Brasil a gente tem a Deborah Coker. Nossa, agora me falha o nome, tem uma australiana muito boa, que ela estava até atuando, coreografando para o Australian Ballet. Tem uma menina brasileira agora que entrou. Eu vou pegar esses nomes e vou colocando aqui, ó. Tá? Primeiro eu vou colocar o nome da coreógrafa australiana, que tá bastante em voga. Depois eu vou colocar o nome da coreógrafa que coreografou um ballet sobre a Frida Kahlo, que ele já foi pro English National. Eu acho que ele foi pro Netherlands. Eu vou procurar e coloco aqui, ó, o nome dela. E para onde já dançou a coreografia Frida. Então, no Brasil a gente tem a Deborah Coker, e vou colocar que eu gosto, adoro a Débora. Então, quer dizer, nós temos uma galera de mulheres que tá, assim, se desenvolvendo na área de coreografia, né? Mas quem foi que deu o pontapé inicial? Não foi. Mas não foi a Bronislava Nijinská, né? Inclusive eu fiz no nosso canal do Instagram, Ballet Espaço Clássico, SP, eu fiz uma enquete e, claro, deu assim, Agripina Vaganova, Bronislava Nijinská, em último lugar, a pessoa de quem eu vou falar agora. Todo mundo confunde a Agripina Vaganova como uma coreógrafa, e na verdade
A Vaganova, ela foi mais do que isso, né? Ela foi uma pessoa que mudou toda uma metodologia de ensino de balé, né? Amém, graças a Deus, a querida Agripina Vaganova, que atualmente está tão espinafrada, né? Porque você abre as redes sociais, todo mundo é especialista em Vaganova, menos eu. Graças a Deus, eu sou especialista em metodologia cubana, é o que eu sei. Não me pergunte das outras. Não sou especialista, eu apenas a conheço. Especialista é quem conhece a fundo e quem bebeu na fonte. E eu não fiz nada disso em termos de escola Vaganova. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Marie Sallé. Marie Sallé. Marie Sallé, nascida em 1707 e falecida aos 49 anos em 27 de julho de 1756, em Paris. É uma bailarina que ela se tornou a primeira mulher a coreografar e estrelar os seus próprios balés. Então, ela é considerada a primeira mulher coreógrafa da história, tá? Inclusive, ela foi professora do Jean-Georges Nouvert, que a gente tem vídeo sobre ele aqui no canal. Ela foi a primeira bailarina que começou a coreografar os seus balés e ela antecipou as reformas que o Nouvert fez no balé com as suas cartas de Nouvert. Foi ela que começou esse movimento, isso é, dizendo que o balé ele tinha que ter integrado música, figurino, estilo, tema, que não podia ser uma coisa assim aleatória. Ela começou a disseminar essas ideias que depois foram totalmente codificadas e transformadas nas cartas de Nouvert, que revolucionou a dança, e o Nouvert foi aluno dela. Ela era filha de artistas de feira e acróbatas, que antigamente tinha muito isso, né? Os artistas de feira, de rua, que ficavam se apresentando. Ela era filha desse tipo de artistas e ela cresceu, ela teve a infância dela, a primeira infância dela, nesse ambiente, correndo pela França para se apresentar. A primeira apresentação pública dela mesmo, sim, dançando, foi com o irmão dela, Francis, no Lincoln's Innfield, vou ler aqui o nome, Lincoln's Innfield Theatre de Londres, em 1716, tá? Esse teatro depois ele foi demolido. Depois, ela e o irmão fizeram uma estreia numa feira chamada Feira de Saint-Laurent, em 1718, apresentando a coreografia La Princesse Charisme, criada por Véronique Lesage. Véronique Lesage. Espero que o meu francês macarrônico esteja funcionando. Mas até então, a Véronique, ela não era exatamente uma coreógrafa, ela era uma pessoa que trabalhava com esses artistas de feira. E eu tô falando que eles dançaram a primeira vez nesse acontecimento em 1716, e depois eles, fizeram realmente a estreia deles com esse número chamado La Princesse Charisme. E em 1725, a família voltou para a Inglaterra. Mas aí sim, a Marie e o irmão dela começaram a estudar no Ópera de Paris com Claude Ballon. E esse Claude Ballon, ele também tinha uma partner que chamava Françoise Prévost, que também era bailarina do Ópera de Paris e que também participou da educação formal da Marie e do irmão dela enquanto bailarinos, tá? Depois disso, a Marie Sallé passou 2 temporadas se apresentando em danças de óperas, e aí, após esse período de uns 2 anos, mais ou menos, ela começou a seguir uma carreira solo, isso é, uma carreira separada do irmão, se apresentando no Ópera de Paris a partir de 1727.
Na sua estreia no Ópera de Paris, já separada do irmão, ela com a carreira individual dela como bailarina, ela atuou numa peça chamada Les Amours dédiés, de um coreógrafo chamado Jean-Joseph Mouret. Depois, ela também dançou com a grande Marie Camargo, que ainda será objeto de um vídeo aqui. Ela foi contemporânea da Marie Camargo, dançou ao lado da Marie Camargo, e a Marie Camargo também era aluna da Prévost, tá? Só que cada uma tinham abordagens diferentes da dança, né? A Marie Camargo era aquela bailarina mais técnica e a Sallé era considerada uma bailarina mais atriz. E elas sempre tiveram um legado muito próximo, porque foram grandes nomes, os primeiros grandes nomes femininos, assim, da dança e tal, né? Quando a gente falar da Camargo, nós vamos entender a importância da Camargo. Em 1727, nas coreografias, a Marie e os parceiros ainda já dançavam sem máscaras, porque os balés começaram com o pessoal usando máscaras, e as máscaras no balé foram abolidas definitivamente em 1770. Assim como quando teve lá no teatro grego as máscaras, assim como tem no teatro kabuki, as máscaras, também existiam as máscaras no balé. Em 1729, ela e os parceiros dela já estavam dançando sem as máscaras, mas a máscara foi totalmente abolida, né, da dança em 1770, e abolida em vários sentidos, da maquiagem que te mascarava ou da máscara em si enquanto apetrecho, tá? Por quê? Porque começou-se, principalmente a Marie, ela queria que o público começasse a perceber as expressões dela e que começasse a haver interação entre a expressão artística facial do bailarino e o público, né? Porque o melhor termômetro para um bailarino quando ele está interpretando um papel de grande complexidade interpretativa é o público. É o público, né? É a forma que ali você sabe qual é o pincel que você vai continuar pintando aquela obra, se você vai pesar na tinta, se você não vai, se você está na medida exata. Então, ela em 1729 já estava sem as máscaras. A Marie Sallé, ela tinha um comportamento um pouco involuntarioso, então ela nunca conseguiu, de verdade, se adaptar à rotina do Ópera de Paris, a hierarquia do Ópera de Paris, tanto que ela saiu e entrou do Ópera de Paris 3 vezes, sempre por conflitos com a administração, né? Ela é gênio, né? É uma pessoa diferenciada e que muitas vezes, dependendo da criação e de uma série de coisas, tem dificuldades, e também tem essa. O mundo do balé, assim como todos os outros mundos do universo, tem as suas corrupções, tem as suas preferências. O mundo do balé não é diferente de nenhum outro mundo, ok? Ele não é. Então, às vezes a pessoa não se adapta, não aceita, uns em prol da sua arte, em prol do seu trabalho, em prol do seu sustento, aceitam, outros não. Preferem, às vezes, até passar fome do que se subestimar a regras que a pessoa não queira. E numa das brigas dela, ela foi, essa minha franja, eu tô com o cabelo crescendo, tá complicado. Em uma das saídas dela do Ópera de Paris, ela foi contratada para se apresentar no Covent Garden. E ali, ela dançou um balé chamado Terpsichore, um prólogo de uma revisão do E o Pastor Fido, do Handel, e ela dançou ali. Mas, em 1734, ela apresentou a primeira obra original dela, que é o Pigmalião,
que é um conto mitológico que conta sobre uma estátua que ganha vida e do escultor que criou essa obra. Essa peça foi o Pigmaleão, a peça Pigmaleão, que transformou a Marie Salé definitivamente na primeira mulher a coreografar um balé e também dançar, né? E aí começa as encrencas da Marie Salé, que ela tá à frente do tempo dela. Então, a primeira coisa, em Pigmaleão, a Marie Salé optou por não usar aquelas vestes pesadas, aquelas saias grandes, enormes que se usava naquele tempo. Ela optou pelo quê? Ela optou por usar vestes gregas, cabelos soltos e dançar de sandálias, enquanto ela fazia o papel da estátua, né? Porque ela fez o papel principal, a estátua que cria a vida, e ela acreditou que essas vestes, esse cabelo solto, o uso das sandálias, ia torná-la mais realista, né? Ia tornar mais crível para o público a história que estava sendo contada. Então, o que acontece? Já virou, a partir do Pigmaleão, uma marca da Marie Salé, por todo o seu trabalho, que eram a ausência, além da ausência das máscaras, os cabelos esvoaçantes, soltos, as roupas estilo grego, feita de musselines, que ela inclusive acreditava, que, olha, à frente do tempo dela, que essa saia esvoaçante de musseline ia melhorar a habilidade técnica do trabalho de pernas e pés das bailarinas. E hoje em dia, o que a gente usa na sala de aula? Ou você tá só do seu colã, ou você tá de colã com um shortinho curto, ou você tá de colã com saia. E as nossas saias são de musseline, porque é um tecido que não pesa, é um tecido que deixa nosso corpo livre para os movimentos. Mas lá em 1700 e pedrinhas, não era assim que as pessoas pensavam e nem era assim que elas se apresentavam, né? E aí começa, né? Óbvio que uma mulher que se dá o luxo de criar uma obra com tantas inovações encontrou muitas críticas, mas também inspirou muita gente, que é o caso do maior, para mim ele foi a maior reforma do balé. Tem duas grandes reformas no balé para mim, 3 até, mas assim, reformas para mim tem 2, que é a forma de dança que o Noverre falou, impôs e propôs, e depois a revolução do Balanchine na dança. Eu amo o trabalho do Balanchine, eu acho que ele foi um revolucionário. Marius Petipa, importantíssimo, é o mais importante do balé clássico puro. Mas o Balanchine, ele criou uma nova estética. Eu tô falando de pessoas criadoras de estéticas, né? Enquanto homens. Por quê? Porque, na minha opinião, a Martha Graham e a Pina Bausch também foram 2 gênios que também criaram 2 novas estéticas. Ok? Estética, tô falando de estética. Tanto a Graham, não só de estética, como ela criou uma técnica de dança, né? Tem a técnica dela mesma de dança. Então, mas o Noverre, ela enfrentou muitas críticas, claro, por ser mulher e inventando tantas novidades, mas o Noverre, ele ficou extasiado com as mudanças dela. Então, o ponto de partida para toda a nova filosofia de dança que o Noverre ia apresentar veio da inspiração da professora dele, da Marie Salé. Durante essa primeira temporada dela, no Covent Garden, ela foi muito comentada, tal, mas ela não tinha apresentado nenhum balé com uma história completa, né? E ela não foi coreógrafa, ela foi colaboradora. Então,
ela começou colaborando. Pelo menos é isso que consta, né? Ou vai saber se de fato ela coreografou, mas as coreografias foram creditadas a outros homens. Mas ela realmente tem como marco inicial da carreira dela o Pigmalião, tá? Deixa eu ver aqui, muito bem. Em 1740, tá? Porque a gente estava falando que ela criou o primeiro balé dela lá em 1734. Em 1735, ela voltou para Paris, tá? E ela coreografou e dançou cenas em balés em óperas do Jean-Philippe Rameau. Ela coreografou e dançou, mas não era só ela. E em 1740, ela se aposentou do Ópera de Paris, mas ela ainda fez algumas apresentações no ópera. Ela se apresentou para a corte francesa até 1752, mas ela se aposentou em 1740. E em 1741, quando ela voltou a dançar na corte, ela voltou sempre pelo quê? Por pedidos da realeza ou da nobreza, e ela queria ficar bem relacionada e não ia se recusar a dançar para eles. Você quer saber quando que o Georges Nouvel foi aluno da Marie Salé? Ele já acompanhava o trabalho dela, assim, mas consta dos estudos que eu fiz que ele foi definitivamente aluno da Salé no Opéra Comique em 1743, tá? E ele fala, né, existem escritos dele que falam que em 1743, quando ela era professora dele e já não estava mais como bailarina no ópera, ela ainda assim praticava diariamente, fazia aula diariamente, tá? Mas agora nós contamos mais ou menos a cronologia, mas é claro que uma mulher que enfrentou um mundo masculino, ela não passou impune. Ela foi adorada pelo Noverre, ela foi aplaudida por muitas pessoas influentes. O Voltaire, um dos fãs dela era o Voltaire, né? Mas ela sempre recebia feedbacks negativos em comparação com os trabalhos dela com os masculinos, do tipo assim, sabe aquela coisa? Ela era o Marius Petipa da coreografia. Não, o Marius Petipa era o Marius, sendo que ele não era dessa época, tá? Mas digamos, se a gente pegasse, a Marie Salé foi o Marius Petipa do tempo dela. Não, a Marie Salé foi a Marie Salé do tempo dela. O Marius Petipa foi o Marius Petipa. Não tem comparação. Nenhum artista tem comparação com o outro. São totalmente diferentes. Cada um com seu cada um. Mas sempre falavam, não, o balé dela é bom, as críticas mas comparando com a coreografia de fulano, de ciclano, tem isso. Sempre estavam dando feedbacks negativos em comparação aos masculinos. Ela sempre enfrentou essa resistência. Mas o que acontece? Ela não estava muito dando ouvidos, né? E mesmo que o público tivesse uma boa recepção do trabalho dela, ou os críticos, para defender o patriarcado da coreografia, interpretassem mal os trabalhos dela, eles começaram o quê? Você vê que a história ela não muda, ela se repete. Eles começaram a focar no seguinte: nós não estamos afetando ela falando mal do trabalho dela, tá? Então vamos começar a descrever ela. No começo, antes dela ser coreógrafa, né? Enquanto ela era só bailarina, ela era descrita como uma beleza virginal, como uma referência às virgens romanas. Ela era virginal, ela era linda, interpretativa. Conforme ela foi se tornando coreógrafa e não deu ouvidos para o que estavam falando de mal, para tentar podar a carreira dela, o que começaram a fazer?
a mudar, a falar que ela era uma pessoa depravada, que ela era absurdamente sensual e que ela tinha uma vida pessoal muito estranha. E começaram até a ter especulações sobre a vida pessoal e sexual da Marie Salé. Por quê? Porque, primeiro, uma mulher na sociedade machista do século XVIII, competindo de igual para igual com os homens, que a princípio tinha a sua imagem vinculada à pureza, à plasticidade da sua obra, ela começou o quê? A não ligar. Começaram a pensar, vou desmoralizar. Então começaram a falar mal da vida dela e tentar plantar escândalos sexuais na vida dela. Por quê? Porque a Marie Salé tinha uma questão. Ela nunca cedeu a nenhuma investida de homens, né? Quando vocês forem estudar as bailarinas, qualquer dia eu trago sobre as bailarinas de Degas, enfim, tem vários... as bailarinas, por isso que elas eram tão mal vistas, assim, pela sociedade conservadora, porque elas eram mulheres mais livres, porque elas ganhavam pouco dançando, então elas tinham amantes ricos, enfim. E a Marie Salé sempre refutou investidas masculinas, sempre, sempre, sempre. Tanto que no ano de 1735 começaram a espalhar rumores que ela tinha um caso com uma bailarina chamada Manon Grognet, que era uma bailarina de Londres e que ela conheceu lá, e quando ela voltou para Paris vieram com essa fofoca, né? E ela tinha uns 30 e poucos anos e começaram com essa especulação porque ela criou uma amizade muito próxima com essa Manon e também porque ela não tinha nenhuma ligação heterossexual com ninguém. É o que eu falei, ela sempre refutou as investidas masculinas, tá? O público começou sempre a especular essa questão da vida dela, incitado o quê? Pela mídia da época, porque a mídia já existia naquele tempo. Era um jornal escrito? Era um folheto? Era, mas já existia. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas já tínhamos... Então, eles começaram a fazer... Alguém plantava fofocas sobre as atividades sexuais ou românticas da Marie Salé. Nunca ninguém teve prova tangível nenhuma sobre as fofocas que eram feitas, tá? E o que acontece? Eles achavam muito estranho ela ser uma mulher de teatro e refutar a isso. Então, quer dizer, ela não fazia ela não revelava a opção dela, a forma dela de se relacionar interpessoalmente na vida privada dela. Ela não revelava, mas ela também não fazia nada para esconder que ela não ia aceitar as investidas dos homens, né? Pra você ter uma ideia de como que era a visão que tinham-se sobre ela, Nicolas Lancret, em 1723, pintou um retrato da Salé como a deusa virgem Diana, né? A Diana, deusa da caça, virginal, tarará. Então, conforme ela... Você vê como era a imagem dela e como eles começaram a tentar destruir a imagem dela por ela ter tido a coragem de se aventurar no mundo da coreografia e a capacidade de coreografar e ter feito sucesso, né? Aí, o que acontece? Assim que ela se aposentou, começaram também a desaparecer os escritos sobre o trabalho dela. Houve uma tentativa de remover ela do olhar do público. Por quê? Porque o mundo coreográfico ele era predominantemente masculino. Então, é difícil você conseguir trabalhos sobre a Marie Salé. Você consegue coisas, né? Então, a Marie, ela sempre foi testada e dizem que ela era dona de uma grande beleza, de uma grandíssima beleza. Tanto que deixa eu achar aqui o nome de um rapaz, não tem o nome dele aqui, mas
teve um jovem rapaz que ele se apaixonou, né, pela Marie Salé. Ele se apaixonou e todo mundo falou para ele, ela não aceita investidas de rapazes. O que que ele fez? Ele começou a andar travestido de mulher e ir atrás dela para ver se ela aceitava ele. Ela, claro, percebeu, ficou sabendo, tal, eles foram apresentados um ao outro e dizem, não há prova nenhuma, que por ele ter tido a coragem de se vestir de mulher para tentar conquistá-la, ela aceitou uma investida dele, tá? Aí o que acontece? Dizem, mas não tem provas. E um dos motivos que foram muito decisivos para que começassem a falar mal da reputação da Marie Salé foi porque ela, numa noite, ela conseguiu, com os seus balés sem as anáguas, os enfeites, em uma noite, numa apresentação beneficente, ela conseguiu uma receita de 8.000 libras em uma noite, lá em Londres, né? Então, isso começou a criar uma celeuma, né? De tanta gente querendo ir ver, e aí começou-se, então, a falar da vida pessoal, que é uma prática comum. Quando você não consegue ganhar contra uma pessoa pela razão, você vai começar a denegrir a imagem dessa pessoa. Simples assim, né? Agora, o que nos faz entender que sim, a Marie Salé era uma pessoa que tinha uma relação homoafetiva, que predominantemente ela, porque não há nenhuma prova de que ela tenha se relacionado com esse rapaz que se vestiu de mulher, e o que faz todo mundo ter certeza de que ela era uma mulher na vida privada dela homossexual, e tá ótimo, né? Porque cada um tem a sua forma de amar e a arte dela não pode ser jamais baseada por isso, mas lá naquele tempo a forma de se relacionar influenciava, como até no começo do século XXI, a forma de você se relacionar com alguém ainda influenciava na sua vida artística perante o público. Mas o que faz? Termos certeza de que ela, além de ter sido uma bailarina brilhante, uma coreógrafa corajosa, que trouxe muitas inovações e que basicamente é a fonte onde o Noverre bebeu para poder começar a trabalhar suas ideias sobre balé, foi que ela, depois que se aposentou, ela começou a viver no idílio pessoal dela com uma moça, né? Deixa eu pegar o nome dela, é Rebeca. Vamos pegar o nome dela aqui. Rebeca, muito bem. Rebeca Wick, a quem ela chamava de sua amável amiga. Durante os últimos 5 anos antes da sua morte, ela morou com a Rebeca Wick, tá? As duas moravam juntas na mesma casa, claro que não assumindo publicamente um casamento entre elas, porque ela apenas a chamava de minha amável amiga, até porque, se eu muito não me engano, relações homossexuais eram crime, né? Pelo menos na Inglaterra. Depois é só você ver a história do Oscar Wilde para entender. E ela, quando morreu, ela deixou tudo que ela tinha no testamento dela. Como herança, ela nomeou a Rebeca como a sua única herdeira, né? E ela foi sepultada na igreja Saint-Roch de Paris, que foi uma igreja construída entre 1653 e 1754, e nessa igreja também está o corpo do filósofo francês Denis Diderot e do famoso paisagista, arquiteto e paisagista francês André Le Nôtre.
Então, aqui temos o nome e a história da primeira coreógrafa da história da dança. Marie Salé, francesa, sua grande principal obra, Pigmaleão, seu principal legado, a retirada das máscaras e das roupas pesadas e a tentativa de deixar as pernas mais à mostras para poder melhorar a qualidade técnica do movimento das pernas. Seu grande feito foi ela não ter misturado a vida pessoal dela com a vida profissional. Ela conseguiu, durante toda a carreira dela, amar da maneira que lhe conviessem, sem dar ouvidos às especulações, sem deixar vazar e sendo fiel ao que ela mesma acreditava. Porque, segundo o que consta, ela amou muito a sua companheira, a Rebecca Wick, sua companheira dos seus últimos 5 anos de vida. Amou tanto a ponto de transformá-la na sua herdeira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, deixe seu comentário aqui, tá? Quem quiser, nós vamos organizar todo mês um vídeo, alguns materiais para que vocês possam assistir e nós vamos começar a soltar bastante material no nosso Instagram, Balé Spaco Clássico SP. Lá você vai ter geralmente fotinhos, alguns materiais escritos e sempre dependendo do trabalho, da abordagem que a gente for ter, a gente deixa links para você assistir os balés. Da Marie Salé nós não temos nada para apresentar, porque é muito antigo, né? Os trabalhos dela, o trabalho dela é de 1734 e, como eu disse, tentaram apagar, mas é isso. Feliz 2024!